Um dos maiores desafios enfrentados pelos profissionais que fazem a mensuração da Terra é a representação do formato plano. Isso porque a Terra é um geóide, formato muito parecido com o elipsoide. E como nós temos diversos modelos de representação da superfície terrestre, é muito comum que ocorram conversões. E essas conversões podem ser feitas a partir de softwares especializados que vão ajudar a agilizar esse processo de transformação e conversão de coordenadas. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, é que o professor Felipe está aqui com a gente hoje. Professor, explica para a gente qual é a necessidade de sistematização das coordenadas e por que elas são importantes? Então, Júlia, essa pergunta é extremamente importante, porque aqui dentro da topografia, que é a grande área que nós vamos trabalhar, a gente está pensando que vamos fazer a representação da Terra. Para deixar mais simples, pensa que a Terra ela é uma tangerina e você gostaria de fazer a representação dela numa folha. O que acontece se você pega a tangerina e coloca a folha em cima dela? Vai gerar um monte de distorção. Dentro da topografia, a importância na precisão da informação e a inexistência do deslocamento de qualquer tipo de dado, ela é fundamental para que a gente tenha uma excelente prática em campo e isso, obviamente, vai acabar acarretando num projeto bem desenvolvido e bem executado em cima dessa área levantada. Então a sistematização ela vem justamente aliada à normatização quanto à forma de levantar e os aspectos importantes para que a gente tenha o controle dessa sua superfície. Assim como a gente tem profissionais dentro do Brasil e em todo o mundo trabalhando com topografia, cartografia e geodésia, que são as três grandes áreas que existem que representam essas questões, é importante que todos consigam falar a mesma linguagem. Não somente entre os profissionais, mas também com a população, porque nada mais, um dos produtos finalizados, quando é entregue a um projeto, é uma planta topográfica, uma carta topográfica. Para você, que pode parecer um pouquinho mais distante, pense que você foi num parque e você olhou lá uma localização sua, você está localizado neste local. A partir disso, você consegue perceber onde está o rio, porque já tem uma legenda padronizada na cor azul, que aquilo ali é um corpo d'água. Da mesma forma que o trilho do trem ele já tem uma outra representação. Isso vem dentro do processo de sistematizar, tanto cartograficamente as suas feições, quanto em cima da superfície terrestre que você vai trabalhar. É exatamente nesse momento que entram as coordenadas. Que a coordenada ela faz parte de uma das formas que nós temos de subdividir esse globo inteiro. Quando a gente trabalha hoje em dia, todos vocês têm no seu celular um aplicativo de localização, você coloca lá, desejo vir para a unidade, para a faculdade. Você já consegue perceber que ele vai te dar o trajeto ou a melhor rota para esse meio. Por que ele faz isso? Porque com base as coordenadas, que é uma forma de subdividir essa porção terrestre, ela consegue entregar de forma sistêmica a localização ou a geolocalização onde você está localizado e o seu objeto de interesse. Uma forma de individualizar. E quais são os sistemas de coordenadas disponíveis hoje no Brasil? No Brasil e no mundo, a gente trabalha basicamente com dois grandes sistemas de coordenadas. A gente pode subdividi-los em coordenadas geográficas, que é a latitude e a longitude, ela tem uma característica, uma padronização diferente de um outro sistema de coordenadas que a gente chama de coordenada TM, que é de um pensador chamado Mercator, que ele fez uma subdivisão da superfície terrestre em fatias, em porções. Por isso que aquele exemplo da tangerina é bem interessante. Quando você descasca, você percebe gomos. E aqueles gomos seriam basicamente as subdivisões que o Mercator fez sobre a forma da Terra. Então, uma das formas mais trabalhadas quanto ao sistema de coordenadas chama-se coordenadas do tipo UTM, Universal Transverso de Mercator. Agora fala pra gente, professor, qual é a importância do referencial horizontal? Da mesma forma que existe toda essa padronização e essa sistematização quanto à preocupação da coordenada e com a planificação da sua superfície de referência, o sistema horizontal que nós iremos adotar para o nosso projeto é quem será fundamental para a delimitação das coordenadas planas, que é o que a gente considera o X e o Y. Então a gente precisa ter um ponto de partida em comum para que todos consigam conversar na mesma linguagem. É como nós estamos conversando aqui, estamos no Brasil falando português. A nossa referência, a nossa língua mãe é a portuguesa.
Essa é a nossa referência. Então, se a gente pensa na topografia, qual que é a referência? Horizontal, porque a gente vai fazer o cadastramento de feições. É uma em específico partindo de uma localidade. O X e o Y eles partem de lá de forma sistêmica. E professor, qual é o software que você trouxe para apresentar para a gente hoje? Qual é a importância dele? O software que a gente vai trabalhar hoje chama-se Métrica Topo. Ele é um software de topografia e que você já consegue fazer o descarregamento, ele tem interface com equipamentos desde estação total, que você já viu na unidade 1, a equipamentos mais modernos chamados de receptores GPS. Esses já trazem informação diretamente através das coordenadas. Os dois sistemas podem ser trabalhados tanto nesse ambiente da planilha do Métrica Topo, onde eu consigo trabalhar com a importação de um arquivo de latitude e longitude, que é justamente o sistema de coordenadas geográficos, e também trabalhar com a questão da transformação, por isso a importância do software, que você já consegue fazer o descarregamento e as conversões e transformações entre os sistemas de coordenadas. Tem um exemplo aqui da latitude e longitude, poderia transformá-la em UTM. Teria o sentido contrário também. E o mesmo vale para sistemas de referência horizontal. Isso que é interessante de trabalhar com a ferramenta, que ela já te permite, numa única solução, resolver todas as problemáticas. E qual a importância de converter os sistemas de referência no projeto? Maravilha, Júlia. Essa questão é muito importante, e a gente vai perceber diretamente aqui depois no ambiente CAD, onde vou fazer a importação de uns pontos de um levantamento de campo. Esse processo ele vai ser super importante para nós já conseguirmos entender esse aspecto justamente da necessidade e da importância nessa conversão de sistemas. Então aqui em tela eu tenho os pontos do meu levantamento. Ele já consegue formar o perímetro do meu imóvel, porque durante o levantamento topográfico nosso, esse é um dos objetivos principais. E a partir desse levantamento, já com as coordenadas no sistema UTM, a gente tem a possibilidade de fazer a visualização do imóvel junto à plataforma do Google Earth. Então, é uma forma de nós já fazermos a validação. Perceba essa questão que é importante. Coloquei as georreferências, que é justamente o nome que a gente dá ao sistema de coordenadas, perceba, UTM, o elipsoide, que é o Sirgas 2000, que ele já é o nosso referencial horizontal, por isso que tem essa questão super importante. E aí depois a definição da nossa zona, que é aquele gomo da tangerina que eu conversei com vocês no início da nossa conversa, da nossa explanação. Quando eu confirmo, o que ele faz? Ele posiciona o nosso polígono, o nosso imóvel, exatamente em cima da nossa área de interesse. Vocês vão perceber que nessa porção nós temos o contorno da estrada vicinal. Então, se eu trabalho dentro da sistematização correta para essa área, eu tenho o casamento perfeito entre o levantamento de campo e o trabalho realizado ali durante o nosso processo em sala de aula, em escritório. Mas, se eu faço esse mesmo tipo de trabalho, esse mesmo tipo de tarefa, e eu venho para a visualização, e perceba a importância agora de entender essa questão e essa característica de cada sistema de coordenadas, eu defino uma fatia do nosso gominho diferente do local correto, o nosso imóvel ele não vai mais localizar naquele mesmo ponto. Então, isso daqui é extremamente importante, o conhecimento, tanto relacionado ao sistema de coordenadas que nós estamos trabalhando, que nessa situação em específico é a coordenada do tipo UTM, e as especificações, as características desse sistema de coordenadas, juntamente com o referencial horizontal. Esse Sirgas 2000 que eu mostrei para vocês, ele é extremamente importante e, inclusive, é o que atualmente trabalhamos no Brasil. Só que vocês vão perceber o seguinte aspecto. Eu vou colocar ele na nossa referência correta, que a gente vai ter já o contorno ali com a estrada, com toda a localidade do imóvel. Porém, ao fazer esse processo, o que eu vou mudar agora? O meu elipsoide. Trabalhei com o Sirgas 2000, que é uma referência. É um x e y numa origem. Eu vou modificar essa minha origem no antigo sistema nosso, chamado SAD69. Quando eu concluo a ação, vocês vão perceber aqui comigo na tela que houve um deslocamento do nosso perímetro. Ele não acompanha mais a margem da nossa estrada e ele deslocou completamente 60 metros, que é a situação entre um sistema de referência e outro. É o x e o y desse nosso plano horizontal que se desloca com base nesse sistema. E quais são as coordenadas que devem ser priorizadas?
Isso vai depender muito de acordo com o projeto que você for executar e também, principalmente, a localidade onde você vai fazer o seu levantamento. Uma das coordenadas mais trabalhadas hoje é essa que nós vimos aqui no sistema, que é a coordenada do sistema UTM. Ela é a única? Sabemos que não. Existe a geográfica, latitude e longitude, e existem outras derivações que são justamente para planificar ainda mais, evitando a distorção do nosso imóvel. Aqui no sistema existe essa possibilidade de realizar essa conversão, que aí entra na questão da conversão e a transformação dos sistemas de coordenadas. Quando a gente entra na opção converter, que é justamente essa questão extremamente importante, nós definimos qual sistema de coordenada de origem que nós estamos, já sabemos aqui nessa aula que estamos trabalhando com o sistema UTM, entro com essa informação e já defino os meus elipsoides. Então, estou trabalhando na minha referencial horizontal Sirgas 2000, a minha fatia, o meu gomo da tangerina para essa localidade faz menção ao fuso 23 ou meridiano central 45. Isso vai ser diferente, pode ser diferente na sua região. Aqui onde nós estamos sediados é esta característica. Então, é sempre importante entender onde nós estamos para não acontecer justamente aquele equívoco, que o nosso imóvel ele foi plotado num local onde ele não era devidamente levantado. E quando a gente faz a opção pelo destino, a gente consegue converter para um formato desejado. Então, nosso sistema de referência horizontal ele pode ser editado e pode ser alterado nesse momento. Quando eu realizo essa conversão, visualmente, a gente percebe que o imóvel está no mesmo local. Só que, quando eu entro novamente na análise visual dentro da minha plataforma de imagem, eu consigo perceber o seguinte cenário. Se eu altero agora para SAD 69, ele caiu exatamente em cima do local onde anteriormente ele tinha dado o deslocamento. E se eu faço isso trazendo o Sirgas 2000, o que vai acontecer? Deslocar também. Então, essa questão de qual sistema de coordenadas trabalhar, qual sistema horizontal utilizar, vai ser extremamente importante para a confecção do seu projeto, do seu levantamento topográfico. Professor, muito obrigada pela sua aula. Eu que agradeço. O conhecimento das coordenadas e projeções é fundamental, visto que existem diferentes representações, cada uma com seus prós e contras. Além disso, projetos antigos também podem apresentar projeções que não se usam mais. Então, por isso, se aprofunde no assunto e até a próxima aula!